E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Quero pedir desculpa a vocês, eu ainda estou tossindo bastante. Então, de vez em quando essa aula vai ser interrompida por uma tosse assim de lado, mas vai dar certo, ok? Gente, nós vamos falar hoje sobre o imperialismo na África e na Ásia, ok? Mas antes da gente falar sobre o imperialismo na África, a gente precisa pelo menos entender o que é imperialismo, certo? O imperialismo é o nome dado para o conjunto de políticas que teve como objetivo promover a expansão territorial, econômica e ou cultural. Nem sempre tinha como proposta a expansão cultural, mas, sobretudo, territorial e econômica. Mas em alguns países também impuseram a sua cultura sobre outros países. Ok? Esse termo pode ser usado para fazer menção a acontecimentos modernos, mas é comumente utilizado para se referir à política de expansão territorial e econômica promovida pelos países europeus em boa parte do planeta no século XIX. O termo imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo, pois foi um novo processo de colonização. Claro que, quando a gente se refere à colonização lá no século XV, nós estamos falando de colonização, no caso, portugueses e espanhóis chegando nas Américas, né, ocupando o território, né, escravizando indígenas e tudo mais, aquela coisa toda, e se fazendo donos desse território durante 3, 4, 5 séculos. Certo? Aqui é um pouco diferente. Aqui tem uma característica diferente. Bom, por que uma característica diferente? Porque vai ter uma intenção comercial. Ok? Foi um novo processo de colonização. Dessa vez da África, Ásia e Oceania. Como o próprio nome já sugere, o imperialismo foi responsável pela formação de gigantes impérios ultramarinos. Quem vai falar um pouquinho sobre isso é um historiador chamado Eric Hobsbawm. Ele vai apontar que durante o ciclo neocolonialista, cerca de 25% das terras do planeta foram ocupadas por alguma potência imperialista. Gente, 25% das terras do planeta ocupadas por alguma potência imperialista é muita coisa. Eric Hobsbawm também estipula em dados estatísticos quanto de território algumas das potências imperialistas conquistaram. Então vamos ver aqui a Inglaterra. A Inglaterra ela vai aumentar o seu território em cerca ou em mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. A França vai aumentar o seu território em 9 milhões de quilômetros quadrados. A Alemanha vai aumentar o seu território em 2,5 milhões de quilômetros quadrados. A Bélgica e a Itália, 2 milhões de quilômetros quadrados. Ok? Então é muita terra. O imperialismo mudou totalmente a organização do mapa da Terra. Impérios existentes nos continentes ocupados foram destruídos e suas populações foram colocadas sob uma cruel exploração de seu trabalho. O funcionamento do sistema imperial, baseado na intensa exploração das colônias e suas populações, levou muitos a criticarem intensamente esse sistema, entre os quais está George Orwell, escritor e jornalista britânico, ao afirmar que, olha o que é que ele fala, abre aspas, no sistema capitalista, para que a Inglaterra possa viver em relativo conforto, 100 milhões de indianos têm que viver à beira da inanição. Um estado de coisas perverso, mas você consente com tudo isso cada vez que entra num táxi ou come morangos com creme. Sabe o que é que ele quer dizer, gente? Que todas as vezes que a gente
consome alguma coisa produzido pelos ingleses, pelos americanos, pelos franceses, nós estamos de alguma forma contribuindo com uma situação análoga à escravidão lá no continente africano, lá no continente asiático, lá na Oceania. Certo? Porque esses países, eles ocupam esses territórios, né? E eles colocam as pessoas para trabalhar, no caso, durante o imperialismo, como escravos. Literalmente como os escravos. Certo? Só para vocês terem uma ideia, o rei belga, Leopoldo II, ele colocou os pés no Congo, certo? E quando ele chegou no Congo, ele disse: essa terra agora é minha. Portanto, todos os que habitam nessa terra também são meus. Ele mandou acorrentar todas as crianças, mulheres e idosos, para forçar os homens adultos a trabalhar de graça para ele durante exaustivas 16, 14, 16, 18 horas por dia. Porque esses homens sabiam, se recusassem a trabalhar, algum familiar dele estava acorrentado por esse rei. Perversidade, gente. Muita perversidade. Eles mandavam matar crianças, eles enforcaram uma criança de 8 anos de idade, porque o pai dessa criança se recusou a trabalhar como escravo para eles. Eles enforcaram a criança. E ainda usando a Bíblia, sabe? Na hora do enforcamento, com as suas Bíblias na mão e fazendo as suas orações. Né? Não sei que tipo de crença, não sei que tipo de fé e que tipo de Deus é esse que vai comungar com esse tipo de atitude. Mas fazer o quê? Vamos ver as causas do imperialismo. O imperialismo é fruto do desenvolvimento do capitalismo, que nasceu com as transformações causadas pela Revolução Industrial. Ok? Nós vamos ter aí a Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial vai produzir um poder, uma riqueza muito grande em determinados países, certo? E, consequentemente, esses países vão se sentir no direito de colocar as mãos em outros países menos desenvolvidos e ocupá-los e torná-los escravos, certo? Essa revolução iniciou-se de maneira pioneira na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e foi responsável por inúmeras mudanças. Consolidou o modo de produção industrial como predominante em detrimento da produção manufatureira. Junto com a Revolução Industrial, surgiram novas máquinas, novos meios de transportes, novos meios de comunicação, novas formas de exploração, a produção e utilização de energia, e etc. A Revolução Industrial também trouxe inúmeras alterações nas relações de trabalho e na forma como o mercado internacional funcionava. Essa revolução marcou o desenvolvimento das indústrias e foi responsável pelo surgimento de economias globais. A concorrência econômica gerou nas nações industrializadas uma intensa necessidade de obter fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores para adquirir as mercadorias produzidas. Então perceba uma coisa. Os países industrializados estavam produzindo, né, produtos industrializados, obviamente, certo? Esses países precisavam de duas coisas: matéria-prima para a produção, certo? E mercado consumidor para esse produto. Então o que é que eles fazem? Nós vamos para esses países, África, esses continentes, África, Ásia e Oceania, certo? Nós vamos com botinas de ferro, com botas de ferro, com os nossos exércitos. Nós vamos dominar esse território e nós vamos obrigar, primeiro, retirar desses países
a matéria-prima para a nossa produção, certo? E depois nós vamos também obrigar esse povo, de alguma forma, obrigar esse povo a comprar o nosso produto. Por quê? Porque nós vamos impedir que esse povo produza. A primeira coisa que eles fizeram foi fechar tudo quanto foi indústria ou manufatura nesses países. Vocês estão proibidos de produzir qualquer coisa. Então tudo que vocês quiserem agora consumir, vocês vão comprar de mim. Né? Então, percebam que a ideia aí é uma ideia muito cruel, muito perversa. Ok? Bom, a obtenção de novos mercados consumidores é apontado por Eric Hobsbawm como o grande fator que empurrou as nações industrializadas, não só as nações europeias, para a ocupação de novos territórios. Segundo ele, naquela época, acreditava-se que a superprodução de mercadorias era algo solucionado por meio da obtenção de novos mercados consumidores. Assim, a ocupação de novos territórios era visto como a solução para garantir o desenvolvimento de suas próprias economias. Tá ligado? Eu estou produzindo, eu preciso vender o meu produto e eu preciso produzir mais. Então eu preciso de matéria-prima, onde eu vou buscar essa matéria-prima nesses países que eu considero inferiores, certo? E aí, por sua vez, eu também vou obrigar essas pessoas a comprar o meu produto para que eu continue produzindo e lucrando, certo? Então a gente vai ver agora, gente, isso aqui foi a base para vocês terem mais ou menos uma ideia como isso aconteceu. E eu quero também chamar a atenção para um outro detalhe, ainda para a gente fechar esse ponto do imperialismo. Surgiu no século XIX uma teoria racista, certo? As teorias racistas do século XIX. Que teorias eram essas? Eles diziam que esses países que ficavam no hemisfério sul, ou seja, países que ficavam abaixo da linha do Equador ou cortados pela linha do Equador, ou melhor, cortados pela linha do Equador, esses países eles eram naturalmente menos desenvolvidos. Na verdade, eles diziam que esses países, as pessoas desses países eram incapazes de obter conhecimento e intelectualidade como eles, os europeus, tinham. Por quê? Eles alegavam, né, que era inclusive as ideias de Charles Darwin, né, eles alegavam o quê? Que esses países, eles, por receberem uma força muito, os raios solares serem muito mais intensos nesses países, as pessoas acabam tendo dificuldade para compreensão, para entendimento e para saber melhor as coisas. Então, o que é que eles fazem? Quem é que sabe mais? Somos nós. Eles sabem menos. Eles são mais ignorantes. Nós somos mais cultos, nós somos detentores do conhecimento. Então nós vamos levar para esses povos o desenvolvimento. Quando na verdade não era o desenvolvimento que eles estavam levando. Era uma estratégia que eles usavam, uma desculpa que eles usavam para manter o seu enriquecimento. Ok? E aí, galera, nós temos o imperialismo na África. Um dos lugares mais afetados pelo imperialismo foi o continente africano. Exatamente o local no qual foi iniciado o surto neocolonialista, na segunda metade do século XIX. O surto imperialista no continente africano deu-se por manifestação de 3 países. Segundo afirma o historiador Walter Roberto Silvério. Os belgas, os portugueses e os franceses.
ok? Os belgas, eles tinham interesse no Congo, localizado lá na África Central, e eles realmente ocuparam o Congo e dominaram, como eu falei para vocês, né? O rei Leopoldo II da Bélgica, ele chegou no Congo, ele colocou os pés sobre o Congo, ele disse: esse território agora é meu, portanto todas as pessoas que habitam nesse território também são meus e eu faço deles o que eu quiser. Certo? E esse cara foi um monstro para a história do Congo. Ok? As expedições portuguesas com o intuito de expandir seus domínios no interior de Moçambique. E a política expansionista francesa sobre a África. Ok? Bom, com a corrida sobre o continente africano, essa estrutura, né, para que eles pudessem ocupar o território africano, o território asiático, foi organizado em Berlim por Otto von Bismarck, primeiro-ministro alemão, uma conferência chamada Conferência de Berlim. Essa conferência, organizada entre 1884 e 1885, tinha como objetivo organizar questões relativas à navegação dos rios Congo e Níger, além de organizar a divisão dos territórios conforme os interesses de cada país, entre pontos. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar o continente africano, o continente asiático, vão pegar mais ou menos como se fosse o formato de uma pizza, e eles vão dividir, fatiar essa pizza toda e vai dizer: esse pedaço é para você, esse pedaço é para você, esse é para você e tal. A Inglaterra fica com isso, a Alemanha fica com isso, a Itália fica com isso, a Bélgica fica com isso, a França com aquilo. Vocês estão entendendo? Então eles começaram a distribuir o continente como se fosse deles. Por quê? Porque eles entraram lá com punhos de ferro. Eles entraram lá armados. Ok? Bom, a ocupação do continente africano, mas não só do continente, foi justificada como uma missão civilizatória. E por meio dela, as nações desenvolvidas levariam um modo de vida civilizado para os locais atrasados e selvagens. As justificativas também eram baseadas em ideias racistas, que partiam do pressuposto de que o homem branco era naturalmente superior aos outros povos. É triste, galera, saber disso. Essas justificativas, utilizadas pelas nações imperialistas, no entanto, eram utilizadas para encobrir os reais interesses, que eram o de promover a exploração econômica dos locais ocupados. Importante mencionar que o processo imperialista na África foi acompanhado de movimentos de resistência que foram organizados pelas populações locais. As consequências. O imperialismo foi muito intenso entre 1884 e 1914. Mas até a segunda metade do século XX existiam colônias europeias nos continentes mencionados. Entre as consequências deixadas pelo imperialismo, destacam-se demarcação de fronteiras artificiais, que atualmente é motivo de tensões entre diversos países. Por quê? Porque eles, quando chegaram lá, cada tribo estava no seu local determinado. E essas tribos, elas tinham conflitos uns com os outros. Mas cada um estava no seu quadrado. Quando eles chegaram, eles juntaram tudo. Eles ocuparam tudo e juntaram tudo. E quando eles saíram, eles deixaram tudo junto. Ou seja, eles deixaram toda uma confusão lá dentro. Além disso, a criação de nações artificiais contribuiu para a sua instabilidade política após conquistarem sua independência. Segundo, problemas étnicos surgidos por conta da política imperialista nesses locais. Destaca-se o caso de Tutsis e Hutus, no antigo Congo belga e atual Ruanda, e que resultou em um massacre em Ruanda em 1994.
Violência da administração colonial dos europeus sobre as populações nativas. Novamente, o Congo belga é um destaque, pois a administração colonial dos belgas foi responsável pela morte de 10 milhões de pessoas no Congo. Exploração intensa que levou a África a uma pobreza severa. Gente, o continente africano é pobre hoje por causa do continente europeu. É uma denúncia mesmo que eu estou fazendo. O continente africano é pobre, passa por miséria, tem países passando por miséria, pessoas morrendo de fome. Culpa dos europeus, culpa do continente europeu que entrou lá e explorou e matou e fez uma desgraça. Meus amores, é triste a gente saber disso, mas é uma pura verdade. Não dá pra gente passar panos quentes em cima de fatos. Em cima de fatos. Quero pedir a vocês que vocês deem uma lida no livro, no conteúdo de vocês, certo? Porque esse aqui foi só uma estrutura para que a gente possa ter uma ideia de como é que tudo isso aconteceu, certo? Estudem, leiam o livro e a gente vai voltar ainda falando sobre imperialismo, mas não nessa aula. Próxima aula a gente vai voltar falando sobre imperialismo na África e na Ásia. Hoje eu falei basicamente continente africano, depois a gente vai falar sobre Ásia, vamos falar sobre Oceania, certo? E vai acabar respingando também na América, tá certo? Galera, um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma aula dinâmica, espero que tenha sido uma aula que deu para você entender, deu para você perceber a importância dessa aula, ok? Vamos que vamos para frente, se cuida, que eu daqui também me cuido. Um beijo no coração de vocês. Fui!